sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro 30. Amém? Amém. Vamos só até aí. Vocês podem se assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de eu vir para cá hoje à tarde, eu estava revisando, né, essa mensagem, revisando esses textos, e eu tirei um período de oração, e nesse período de oração, depois que eu fui pegar a Bíblia de novo para revisar, reler, para chegar aqui bem afiado na mensagem, o Espírito Santo me mostrou algumas coisas que normalmente a gente lê, né, relê, lê de novo, mas sempre tem alguma coisinha que a gente ainda não percebeu. Olha só, o texto começa assim: naquele mesmo dia. Foi aqui que eu parei, fiquei me atentando um pouco para esse texto. Por que é que o escritor fez questão de dizer que naquele mesmo dia Jesus fez essas coisas? Porque aqui Jesus vai trazer uma revelação a respeito do reino de Deus. Repita comigo: reino de Deus. Reino de Deus. Você sabia que nem todas as pessoas que vão ser salvas vão reinar com Cristo? Porque salvação é uma coisa, reino é outra. Salvação quer dizer que nós não vamos para o inferno, nós vamos ir para o céu. Só que eu já comecei a ensinar aqui uma vez para vocês que nós não vamos morar eternamente no céu. Se você quiser ler na sua casa, depois lê todos os capítulos de Apocalipse, né? Principalmente no capítulo 21. A Bíblia nunca disse que nós vamos morar com Deus. A Bíblia sempre diz que é Deus quem vai habitar com os homens. Amém? Amém. Por exemplo, lá no jardim, né? No Éden, era o homem que habitava com Deus ou era Deus quem vinha se comunicar com o homem? Sempre foi Deus descendo para se comunicar com o homem. Agora, Jesus veio a essa terra para poder restaurar todas as coisas que o homem havia perdido por causa do pecado. E uma das coisas que o homem perdeu por causa do pecado foi a sua comunhão com Deus. Por isso Jesus não veio trazer uma nova religião, porque no tempo de Jesus já havia muitas religiões. Jesus não veio trazer uma nova doutrina, não. O que Jesus veio restaurar na vida do homem foi o governo. O que o homem perdeu lá no Éden foi a capacidade de governar. Quando o homem cometeu o pecado, ele deixou de estar debaixo do governo de Deus para estar debaixo do governo do diabo. Por isso que quando o diabo foi tentar Jesus lá no deserto, ele disse assim: se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra, porque a mim me foi entregue. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então observe, nós vamos para o céu, só que depois nós vamos voltar com Cristo. E quando nós voltarmos, Jesus vai implantar o governo dele aqui na terra. E a terra vai descansar por 1000 anos, já falei um pouco disso aqui com vocês. E nesse período, quem é que vai estar reinando e governando com Cristo? Não são todos os salvos, mas somente os vencedores. Outro dia a gente vai falar mais sobre isso. Agora observe. O que o texto diz? Está escrito assim em João 1,12. Porque está escrito aqui: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então o que eu preciso para poder ser salvo e ser filho de Deus? Repita assim comigo: apenas crer. Amém. Você já creu em Jesus? Já crê? Amém. Então você já é salvo. Agora olha que interessante. Efésios 2,8 está escrito assim: que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, ou seja, não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, ele está dizendo que nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé. Não é nada que nós fazemos, nós somos salvos por tudo aquilo que Jesus fez. Agora olha que interessante. No livro de Lucas, no capítulo 16 e versículo 16, está escrito assim: que desde os profetas até João Batista permanecia a lei, mas desde a vinda do Senhor Jesus é chegado o reino de Deus, e todo
homem se esforça para poder se apoderar dele. Agora observe, se por um lado, para eu ser salvo, pastor Denis, e ser filho, basta eu crer para poder governar e tomar posse do reino, não, eu tenho que me esforçar. Quando eu falo de coisas concernentes à salvação, basta eu crer. Mas se eu quiser governar e reinar com Cristo, eu tenho que sim pagar um preço. Eu tenho que sim me esforçar. Eu tenho que sim buscar. Eu tenho que lutar. Eu tenho que batalhar. Observe, por isso que tem muitas pessoas que alcançam e conquistam e conseguem muitas coisas que outros não conseguem. Não quer dizer que o outro não seja de Deus, não seja salvo. Ou seja, para poder ser salvo, eu não preciso fazer nada, apenas crer e confiar e entregar minha vida para Jesus. Mas se eu quiser algo mais, se eu quiser mais poder, se eu quiser mais unção, se eu quiser mais graça, se eu quiser ser usado, se eu quiser coisas mais profundas do Senhor, aí sim eu tenho que me esforçar. Quem está entendendo diz amém. Amém. Agora observe, nem mesmo as revelações são para todos os crentes. Porque Jesus está pregando aqui, e o texto está dizendo que ele pregava por meio de parábolas. E eu já falei isso aqui com vocês, e durante muito tempo, eu até já ensinei sobre isso. Na escola dominical mesmo, eu ia ensinar, né? Eu falava assim, não, meus irmãos, Jesus falava por meio de parábolas, para facilitar, né, o entendimento. Então Jesus estava pregando, e ele falava assim, o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu para semear. Aí eu ensinava assim, tá vendo? Todo mundo entendia, porque todo mundo entendia a linguagem do semeador. Jesus usava uma parábola da mulher que ia cozinhar, ela pegava farinha, pegava fermento, tá vendo? Ficava fácil, todo mundo entendia. Mas quando a gente lê esse texto aqui, Jesus acabou de pregar por meio de parábolas e ninguém entendeu nada. Nem mesmo os apóstolos que estavam perto de Jesus não entenderam. Olha só, Jesus estava falando de coisas profundas. Só que, normalmente, Jesus costuma fazer isso. Jesus costuma falar coisas em segredo, por meio de códigos, por meio de algo, vamos dizer assim, subliminar. Porque Ele está aguçando em nós a nossa curiosidade pelas coisas dele. Jesus não dá tudo, vamos dizer assim, de mão beijada, para que não sejam todos que entendam. Vocês lembram que Jesus falou assim, não dê as vossas coisas santas aos cães, nem as vossas pérolas aos porcos. O que são as pérolas? São as coisas profundas, são as revelações, são aqueles ensinamentos que Jesus entrega, mas que foram coisas que foram muito tempo de estudo, foram muito tempo de oração, foram muito tempo de dedicação. Agora observe, nesse mesmo dia que Jesus vai revelar coisas profundas, o que é que aconteceu antes disso? Foi aqui que eu fui analisar os textos antes, porque nos textos antes vai dizer que Jesus curou um moço que estava endemoniado e era gago. Nos textos antecedentes vai dizer que Jesus tinha curado muitas pessoas, Jesus tinha expulsado muitos demônios. Agora observe, quando eu e você estivermos prestes a receber revelações profundas de Deus, receber de Deus coisas mais profundas, pode ter certeza que o inferno vai se levantar contra as nossas vidas. Olha o que aconteceu nos textos antes, depois você lê na sua casa. Está escrito que os escribas e fariseus procuraram Jesus para tirar a vida dele. E Jesus disse assim, ó geração incrédula, quando um demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Quando o diabo não encontra repouso, a Bíblia diz que Jesus disse para eles assim, ele volta para onde saiu, está aí no capítulo 12, a partir do versículo 43. Jesus disse, ele volta para onde ele saiu, e ele vem trazendo outros 7 demônios piores do que ele. Porque Jesus estava ensinando esse conteúdo, Jesus estava ensinando a palavra, só que tinha muitas pessoas no meio deles que estavam ali somente para criticar. Tinha muitas pessoas, pastor Denis, que estavam escutando a mensagem de Jesus somente procurando defeitos para apontar os erros dele. E no nosso meio, muitas vezes, existem pessoas assim, que ele vem para o culto, ele vem para uma reunião, mas o intuito dele não é adorar, o intuito dele não é louvar, o intuito dele não é aprender. Aí como que a gente sabe que essa pessoa está com esse tipo de intenção? É quando ele sai do culto, ele só consegue enxergar os defeitos. Você prega uma mensagem de 1 hora, ele só vai focar no momento que
você deu uma citação errada. Ele só vai focar no momento que você ia falar uma coisa e sem querer falou outra. Ele só vai focar no momento em que o irmão estava tocando, desafinou, errou a nota. Ele só vai focar nas coisas erradas. Jesus estava dizendo que existiam pessoas assim, no meio dele. Quem está entendendo diz amém. Amém. Agora observe. Você quer que Deus te use aqui na terra? Quem quer ser usado pelo Senhor? E Deus começou a usar então o Senhor Jesus. Agora olha que interessante. No capítulo 12, antes de nós começarmos no 13, vamos só analisar o 12. Está escrito assim no versículo 46. Falava ainda Jesus ao povo, Jesus estava na casa dele, tá? E eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora e procuravam falar-lhe. Agora olha que interessante. Vamos ler essa mesma narrativa no texto de Marcos. Coloque, por favor, Marcos 3, versículo 20. Olha o que a família de Jesus, pastor Denis, falou para ele. E foram para uma casa. E era a casa de Jesus. É o mesmo texto aqui. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. Olha só. Tinha tanta gente ao redor de Jesus para ouvir ele. Tinha tanta gente, pastor Denis, querendo que Jesus orasse por eles, querendo que Jesus expulsasse demônio, querendo ouvir Jesus, que Jesus não tinha tempo nem para fazer um lanche. Já pensou nisso, pastor Denis? O senhor está lá na casa do senhor e começa a chegar a gente, pastor Denis, ora para mim aqui. Porque todas as vezes que Deus derrama uma unção nova sobre a nossa vida, essa unção vai atrair pessoas. Aleluia, Deus. Porque o que atrai pessoas não é o método que nós temos para evangelizar. O que atrai as pessoas é a unção de Deus na nossa vida. Aleluia, Deus. Você já viu que tem pessoas, a gente costuma falar assim, não, fulano vai lá só porque aquele pregador lá vai lá e quer ouvir ele. Mas se Deus colocou uma unção na vida dele, pô, vai mesmo. Aleluia, Senhor. Olha só o que está escrito. Deus ungiu a João Batista. Amém? Amém. E a Bíblia diz que João Batista pregava onde? Nos desertos. O templo estava lá na cidade de Jerusalém, mas o povo não estava aí indo lá ouvir o sacerdote, porque o sacerdote não tinha unção. Mas João Batista ia para o deserto e tinha unção. E para onde é que o povo ia? Para o deserto. Aleluia. Amém. Agora observe. Jesus estava na casa dele. Olha o que o texto está dizendo. A multidão era tão grande que afluía diante dele, que Jesus não tinha tempo nem para parar para tomar uma água, tomar um café e comer um pão com manteiga. Não tinha. Agora observe o próximo versículo. E quando os seus... Essa Bíblia aí está um pouquinho desviada, porque ela não tem sempre as palavras certas. É os seus parentes. Na sua está aí, os seus parentes, depois leia. Seus parentes, a sua mãe e seus irmãos. Quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, olha só, porque diziam, está fora de si. Continua, vocês vão ver aí que é a mãe dele e os irmãos. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-se assim, disse por Barabas, como Satanás expulsa Satanás. Tudo bem, depois você continua lendo que vai falar que a mãe dele e os irmãos dele estavam procurando ele. Agora observe. O que é que a família de Jesus foi fazer até ele? Repita assim, foram prender Jesus. Foram prender Jesus. Você já pensou num negócio desse? Já pensou, pastor Denis, o senhor está fazendo a obra de Deus? É claro que isso não vai acontecer com a mãe, né, do senhor. Mas já pensou os parentes dos seus irmãos, o senhor chega e fala assim, não, gente, vamos lá, a gente tem que prender o pastor Denis, vamos levar ele lá no hospital psiquiátrico, porque ele está fora de si. Por quê? Porque o pastor Denis agora só quer saber de pregar, só quer saber de orar, só quer saber de expulsar demônios, só quer saber de falar de Deus, só quer saber de fazer a obra, ele está fora de si. E todas as vezes que Deus quiser te usar e quiser te usar, pode ter certeza, nem mesmo a nossa própria família vai entender. Quem pode dar um glória a Deus é eu me lembro, quando eu me converti, e até hoje é só o meu irmão que uns 4 meses atrás também se converteu. Por enquanto minha família ainda não, mas logo logo também vai estar na presença do Senhor. Amém. E eu me lembro, quando eu me converti, foi conversão mesmo. Num lugar diferente esse fim de semana. Na onde? Na igreja que eu fui ontem. Aí comecei a levar todo mundo, os colegas meus de serviço, os colegas meus que iam para a festa. Aí os meninos falaram assim, Patrick, você arrumou namorada nessa igreja lá? Eu não, foi conversão mesmo, vocês têm que ir lá, vocês ouvem lá o pastor, vocês têm que ir lá para o pastor orar para vocês também. E comecei a levar gente, comecei a levar, todo o culto era lotado, só com as pessoas. Pastor dentro do lado dessa aqui encheu, só com tanta pessoa que eu levava, era muita gente mesmo. Aí foi bom no começo, mas depois de umas 2 semanas você começa a falar, Patrick, você está meio enjoado, porque
Esse negócio só fala de Deus, só fala de Deus, só fala de Bíblia, só fala... Agora observe, até mesmo minha família. E aí começou a ter uma divisão, porque começa a acontecer isso. Jesus, ele mesmo disse, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada, eu vim para trazer divisão. Vocês lembram que ele falou isso? Eu vim para trazer divisão. A partir de agora vai ser o pai contra o filho contra o pai, a sogra contra a nora. Normalmente isso já acontece normal mesmo, né? Mas vai aumentar agora. Agora vai ter mais sogra contra nora. Não era divisão no sentido assim que... É porque ele está falando assim, as pessoas não entendem. Quando o Espírito Santo está na gente, irmão, você tem que entender, não é o seu pai, sua mãe, seu irmão que não está entendendo. É porque nele tem outro Espírito agindo. E você tem o Espírito Santo agora. Mas vocês ainda querem ser usados por Deus? Não precisa entender não, porque no momento eles vão resistir, mas depois a unção da sua vida vai atrair eles também. No começo eles vão assustar, mas depois eles vão ver que você não precisa mais beber uma cerveja para poder ficar alegre. Eles vão começar a ver que na festa de aniversário, festa de fim de ano, na festa de Natal, todo mundo vai estar lá enchendo a cara e rindo, e você vai estar sozinho e rindo mais do que eles. Eles vão falar assim, eu estou cheio de problemas, você vai falar assim, eu estou cheio de vitória. Eles vão falar assim, eu estou passando um monte de dificuldades, você vai falar assim, eu estou experimentando mais de Deus. Eles vão falar assim, eu estou precisando de um psicólogo, eu estou em depressão. Eles vão falar assim, se você quiser, eu oro para você agora, e se o Espírito que está em mim entrar na sua vida, você vai parar de ir no psicólogo, vai parar de tomar remédio, para te libertar. Observe. Por que houve essa perseguição? Porque Jesus ia revelar coisas profundas. E foi nesse mesmo dia. A mensagem que eu quero dizer para você é que pode ser que no mesmo dia que aconteceu a maior perseguição da sua vida, pode ser nesse mesmo dia que Deus vai te dar a maior revelação da sua vida. Pode ser que você esteja passando o pior momento da sua vida, mas Deus está dizendo assim, se é o pior momento, então espere, porque Deus é poderoso para poder transformar o pior no melhor. Eu não sei se vocês se lembram, mas Jó se tornou o homem mais feio da terra. A Bíblia diz que Jó, ele tinha tanta chaga, tanta doença, tanta enfermidade no seu corpo, que os amigos dele olhou de longe, eles ficaram uma semana de longe, porque eles não tinham coragem de aproximar de Jó. Então repita comigo assim, Jó se tornou o homem mais pobre da terra, porque só tinha um carte dele. E repita assim comigo, ele também se tornou o homem mais feio. Agora olha que interessante, o homem mais pobre, Deus transformou ele num homem 2 vezes o mais rico da terra. Porque olha só o texto, no texto diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Naquela época só existiam pessoas no Oriente, então Jó era o homem mais rico do mundo. E o texto diz que quando Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus deu o dobro de tudo que antes ele possuía, amém? Amém. Se antes ele era o homem mais rico, agora ele tem o dobro, então ele é um homem 2 vezes o mais. Quer dizer, se você pegasse a pessoa abaixo de Jó mais rico, Jó tinha 2 vezes mais do que esse homem tinha. Você crê que Deus pode fazer isso em sua vida? Amém. Amém. Agora, Jó era o homem mais pobre e se tornou mais rico. Só que o Jó era o homem mais feio, amém? Só que, olha só o que Deus fez. Deus garantiu a aposentadoria de Jó. Pergunta para mim como? Porque naquela época não existia previdência, né? Então não tinha aquela aposentadoria do INSS. Sabe como que as pessoas se aposentavam? Porque naquela época, quando alguém ia se casar, se eu tivesse uma filha e o seu filho quisesse casar com a minha filha, você tinha que dar um dote por ela, né? E quanto mais bonita a mulher fosse, mais caro era o dote. Agora olha o que o texto diz, que Deus deu 3 filhas para Jó, e essas 3 filhas de Jó eram as mulheres mais lindas da terra. Você vai dizer amém, não? Amém. Se quanto mais bonita a mulher era, mais caro era o dote, quanto você acha que valia o dote das 3 filhas de Jó? As 3 mulheres mais belas da terra, pensa nisso. Agora observa, Jó era o homem mais feio, não era? Do mais feio, Deus conseguiu tirar o mais belo. Porque, não sei se você sabe, mas normalmente quando você está no fundo do poço, pode ter certeza, quando Deus tirar de lá, Ele vai te colocar no lugar mais alto. E vocês lembram da história daquele moço chamado José? Não lançaram ele no fundo do poço? E qual foi o sonho que Deus deu para ele? Que ele ia ocupar o cargo maior que existia. Não era só naquela terra, não. Era o maior cargo que existia em toda a terra. Você está crendo na mensagem que eu estou pregando? Eu estou dizendo que Deus pode
do pior tirar o melhor. Eu estou dizendo que pode ser que no seu pior momento, pode ser um momento que Deus vai te dar a maior vitória. Pode ser que no momento de maior perseguição é onde Deus vai te honrar mais. Pode ser que no momento de maior dificuldade, onde Deus vai te entregar a coisa que você nem sequer imaginava. Aleluia. Agora olha o texto. Naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia, repita assim comigo, naquele mesmo dia. Foi naquele mesmo dia que Jesus foi afrontado. Foi naquele mesmo dia que Jesus foi perseguido pela própria família dele. Você imagina, a própria mãe, os próprios irmãos não acreditavam nele. Você já pensou que às vezes alguém faz uma crítica para nós, a gente já quer parar? Alguém faz uma crítica à sua pregação, você fala, não vou pregar mais. Eu me lembro uma vez, lá onde eu congrego, tinha um pastor, e Deus usava muito ele. Só que ele não teve oportunidade para poder estudar. Então ele pregava, Deus usava ele, só que ele falava muitas palavras erradas, sabe? Ele embaraçava assim a língua, ele falava muitas palavras erradas, mas Deus usava ele. E aí eu não sei como, um dia ele disse que a esposa dele estava sentada lá e alguém no banco de trás riu quando ele falou algo errado. Irmãos, depois disso nunca mais ele pregou. Ele foi lá em casa e falou, pastor, eu quero aqui entregar o meu cargo, eu vou parar de pregar e eu vou tentar voltar a estudar, e só depois que eu aprender a falar corretamente eu vou pregar. Observe, uma crítica paralisou o ministério daquele homem. Você veja, uma pessoa que ele nem sabe quem era, uma pessoa que provavelmente nunca nem tinha ido na igreja, foi um visitante, alguém que estava lá, que sem sabedoria riu dele falar uma palavra errada. Uma crítica paralisou ele. Agora você imagina Jesus, a própria família dele. Imagine, pastor Denis, a sua própria mãe falar que não acredita no seu ministério. Imagine os seus próprios irmãos não acreditarem em você. Imagine os próprios da sua casa, seu pai falar que não acredita que você é homem de Deus. E Jesus falou assim que um profeta ele não tem honra, muitas vezes na sua própria casa. É por isso que nós temos que crer naquilo que Deus falou. Até mesmo Moisés, quando Deus chegou nele e falou, Moisés, eu vou te usar. O que foi que Moisés falou? Não, Senhor, eu não. Usa meu irmão Arão, porque eu sou pesado de língua, eu também não sei falar bem. E Deus falou assim, Moisés, eu não estou preocupado com as suas capacidades, porque quem te capacita sou eu, quem te dá unção sou eu, quem te revela sou eu, quem faz a obra sou eu. Você lembra do profeta Jeremias, quando Deus chamou ele e falou assim, Jeremias, eu quero que você seja um profeta nas nações. Ele falou, não, Senhor, eu sou como uma criança. E Deus disse para ele assim, Jeremias, deixa eu te falar, está escrito em Jeremias 1,5, quando você estava no ventre da sua mãe, você ainda era uma substância informe, você não tinha nem forma de ser humano, eu já tinha te separado, eu já tinha te ungido e te consagrado como profeta para as nações. Porque o que eu e você somos na obra de Deus não é pela minha nem pela sua capacidade. O ministério que nós exercemos hoje, Deus já tinha nos chamado quando nós ainda estávamos na barriga da nossa mãe. O que eu e você temos que fazer para Deus, Ele já nos escolheu desde o ventre. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Eu fui perseguidor da igreja, eu perseguia e matava os crentes, mas isso foi no tempo da ignorância. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O mesmo Deus que me escolheu, me separou desde o ventre da minha mãe. Olha só, Ele mesmo está dizendo, eu persegui a igreja, eu matava crente, mas Ele está dizendo, só que o meu chamado não veio depois que Jesus apareceu para mim, o meu chamado veio quando eu estava no ventre da minha mãe. Quem sabe você está pensando em parar por causa de alguma crítica? Quem sabe você está pensando em parar por causa de alguma dificuldade? Quem sabe você está pensando em parar porque alguém te criticou, porque alguém te afrontou, porque alguém falou mal? Deus está dizendo assim, não pare, porque quem te chamou foi Deus, quem te ungiu foi Deus, quem te capacita é Deus. Amém? Foi naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se assentou na beira do mar. E as multidões vinham para ouvi-lo. Agora vamos começar a mensagem, amém? Amém. Olha o que é que Jesus ensinou. Jesus vai falar agora de alguns personagens. Aguenta só mais 20 minutos que eu termino. Amém? Amém. Quem quer que eu termine, diga amém. Olha só o que o texto está dizendo. Jesus vai contar a parábola do semeador. E ele vai contar nessa parábola que existe um pregador,
existe uma semente, existe o coração, existe o diabo e existe o mundo. São os personagens da parábola que Jesus vai contar. Agora olha que interessante. O pregador é o mesmo. A mensagem é a mesma. O tentador é o mesmo. O mundo é o mesmo. Mas só que o resultado é diferente. E o que é que faz o resultado ser diferente? Não é o pregador. O que faz o resultado ser diferente não é a mensagem, porque a mensagem é a mesma. O que faz o resultado ser diferente não é o diabo, porque o diabo, o tentador, é o mesmo. O que faz o resultado ser diferente não é o mundo, porque o mundo, com as suas perseguições, é o mesmo. Então me pergunta assim, qual a diferença? Qual a diferença? A diferença está na terra, que recebe a semente. Observe. O que Jesus vai falar que existia de diferente aqui era o coração do homem. Jesus diz que a palavra que ele prega é a semente. Ele, que é o pregador, é o semeador. A terra a qual ele semeia é o nosso coração. Repita assim, o nosso coração. Nosso coração. Agora observe, Jesus vai falar de 4 tipos de corações que existem. O primeiro coração está aqui no versículo 4. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Agora observe a explicação no versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino. Observe, não é a palavra da salvação, é a palavra do reino. Porque já subentende que essas pessoas aqui, pastor Deus, já eram salvas. Só que depois que eu e você fomos salvos, agora nós vamos construir o nosso edifício. Um dia desses, qualquer dia para frente, pastor Deus, eu vou pregar uma mensagem aqui. Eu vou ensinar para vocês que nem todos que são salvos são igreja. A gente não costuma dizer assim, não, a igreja somos nós, não. Quem recebe Jesus como Salvador é filho. A igreja é construída. Amém? Amém. Ó, Jesus falou assim, ó, edificarei a minha igreja. Observe, ele não falou que a igreja é quem crê e é salvo. A igreja é construída. Amém? Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, também diz isso, que nós somos edifício espiritual do Senhor. Então depois que eu e você fomos salvos, agora nós temos que construir a nossa vida com Deus. Porque salvação nos torna filho, mas ser igreja fala de exercer o ministério sacerdotal e apresentar sacrifício diante de Deus. Então observe, se alguém entrar aqui hoje e aceitar a Cristo, ele se torna filho, amém? Mas ele ainda não tem capacidade para ser um sacerdote e ministrar nas coisas de Deus, porque ele ainda não tem conhecimento. Observe, o primeiro coração que Jesus está falando, versículo 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e rouba o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então repita comigo, à beira do caminho. À beira do caminho. Observe, este coração é um coração indiferente. Repita comigo, indiferente. Indiferente. Aquele que faz pouco caso com a palavra. É aquele tipo de pessoa que ele chega na igreja, pastor Denis, o pregador está falando e ele está conversando com a pessoa do lado. O pregador está ensinando, está pregando, e ele sai toda hora para ir lá fora ver quem mandou mensagem. O pregador está aqui se esforçando, suando, dando sangue, querendo que você aprenda, querendo que você entenda. E ele está olhando se alguém mandou mensagem, ele está falando da roupa da irmã, sabe? Ele é indiferente à palavra de Deus. Aí quando termina o culto, eu não sei se você sabe que uma pessoa que nunca falta no culto é o diabo, amém? Amém. Você fala sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Se ele pegou o próprio Jesus e levou lá para o... Imagina o que ele é capaz de fazer com a gente, hein? É verdade. Eu não sei se você sabe, mas ó, outro dia a gente fala mais profundo disso. Mas o diabo, do mesmo jeito que Deus está de olho em nós, o diabo também está, sabia? Olha o que o texto diz: sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário, Deus está falando, ele não é meu adversário não, porque Deus não tem adversário nenhum não, ele é adversário nosso, quer dizer, nosso. Ele é nosso adversário. Ele anda onde? Ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Sabe o que significa ser como um leão procurando a quem possa tragar?
Quando o leão vai procurar uma caça, tá aquela, né, ali a manada, tá aquele tanto de animais tudo junto, ele não ataca. Olha que algum deles se distrai, se despercebe, é nesse que o diabo vai. O diabo só pega quem está distraído. O diabo só pega quem não está prestando atenção. Deus está agindo, Deus está falando, Deus está operando, Deus está realizando, ele está despercebido, ele está distraído. Essa é a diferença daquelas pessoas que vêm para assistir o culto, daqueles que vêm para cultuar. Esses dias agora atrás, eu fui com o meu pastor visitar uma irmã, que ela já é mais de idade, ela não está comparecendo nos cultos, né, por causa da pandemia. E aí a gente está transmitindo os cultos, né, está fazendo as lives. E o nome dela é Edenilda, mora lá perto do Cais do Progresso. Aí ela falou assim, irmão Patrick, quando vocês começam o culto lá, para mim aqui é igual se eu estivesse no culto. Na hora da oferta, eu já tenho meu envelope com a oferta, eu deixo guardado aqui esperando vocês virem aqui para buscar. Quando vocês falam assim, vamos tomar ceia, eu estou com o meu pão aqui e estou com o cálice aqui. Quando vocês falam, fico de pé, eu fico de pé também. Quando vocês falam, senta, eu sento também. Quando vocês falam, dá glória a Deus, eu dou glória a Deus também. Quando vocês falam, bate palma, eu bato palma também. Porque eu não estou aqui na minha casa assistindo o culto. Eu estou aqui da minha casa, mas eu também estou cultuando. Observe, olha a diferença de quem está assistindo o culto para quem está cultuando. Quem está só assistindo o culto, tem coisa acontecendo e já está despercebido. Quem está só assistindo o culto, pastor Deus, tem gente sendo batizada com o Espírito Santo e ele fala, só eu que não recebo. Tem gente sendo tocada e ele fala assim, só eu que não sou tocado. Aí o pastor dá a oportunidade, todo mundo conta testemunho, menos ele, sabe por quê? Porque ele só vem assistir o culto. É diferente daquele que vem cultuar. Mas nessa noite, eu acredito que essa igreja vai cultuar o Senhor. Você pode glorificar o nome dele. Olha só, uma coisa interessante. Quem é então que o diabo tem acesso ao coração dele? Aqueles que ouvem a palavra e não entendem. Quando a gente começa, né, no ministério, a gente começa a pregar, a gente começa empolgado, né? E eu, quando comecei a pregar, já falei para os irmãos aqui, né? Eu pegava o microfone assim, colocava o e falava bem alto e rápido. Eu falava rapidão e gritando, porque eu escutava aqueles pastores lá dos Gideões, né? Aí eu falava assim, meu Deus, quando eu for pregar, eu quero pregar igual o Giovanni Rodrigues, meu Deus. E eu falava aquele negócio grosso assim, sabe? Não era eu, a gente está começando, né, pastor? A gente começa, a gente usa alguém como referência, até a gente ter o nosso próprio estilo. E eu falava rápido, e aí o pessoal queria me incentivar, né? Falar, Patrick do céu, a mensagem foi boa demais, o que é isso? Deus te usou. Aí eu falava, glória a Deus, você gostou? Aí você perguntava para a pessoa que texto que eu ia, eu nem sabia. Eu nem lembro, Patrick, você falou tanto texto lá que eu nem lembro. Aí um dia, o Espírito Santo falou comigo, Patrick, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Aleluia! Eu me lembro uma vez do testemunho do pastor Marco Feliciano, quando eu comecei, né, na igreja, um amigo meu me dava muito CD, né, de pregação do Marco Feliciano. Eu assistia, não tinha muita internet naquela época, eu tinha que alugar o CD. Ele me emprestava. Eu lembro do testemunho do pastor Marco Feliciano. Ele estava empolgado, buscando a Deus, querendo ser usado por Deus. E ele falou assim, eu quero saber quem é o maior profeta que Deus está usando na terra hoje. Quero saber quem é o maior pregador. Aí ele descobriu, é um tal de Benny Hinn. Ele falou assim, eu quero ir uma cruzada evangelística do Benny Hinn, que deve ser poder demais, deve ser unção, deve ser glória, que não deve correr em cima do púlpito. Né? E ele falou, vou lá. Aí foi, ele entrou uma cruzada no Canadá. Marco Feliciano foi. Aí quando chegou lá, pastor Denis, diz ele, né, ele conta, o Benny Hinn chegou, coral, né, acabou de cantar, assim, bonito. Aí o Benny Hinn falou assim, irmãos, eu estou vindo aí de uma longa série de mensagens, pregações. Aí pegou uma cadeira e falou, vocês não importam, não, se eu pregar sentado. Aí o Marco Feliciano falou assim, meu Deus do céu, esse aí que é o maior evangelista do mundo, vai pregar sentado. E disse que ele pregou sentado. Mas Jesus estava pregando como aqui? Sentado. Observe. Aí o Marco Feliciano conta que ele pregou sentado, calminho, ensinando. Porque quando a gente começa na força do braço mesmo. A gente quer conquistar. Aí, igual eu falei agora, a gente vai atrás, quer trazer os amigos, a gente quer fazer na nossa própria força, mas não dá muito resultado, né? Eu não falei agora, o que atrai é a unção de Deus. Aleluia! Aí o Marco Feliciano falou assim, pastor Deus, quando ele acabou de pregar, Benny Hinn, disse que ele tirou, foi o paletó dele. Meu Deus do céu, disse comigo, eu já vi isso acontecer, sabe? Vocês acreditam nessas coisas doidas? Um dia eu vou pregar uma mensagem aqui sobre atos proféticos. Vou mostrar um negócio para vocês aqui na Bíblia que vocês vão me doidar.
Agora observe. E diz que começou a soprar nas pessoas. E, sabe? Aí alguém falou assim, meu Deus, eu não quero escutar esse homem não, ele sopra na gente. Aí o Marcos falou assim, eu queria era que ele cuspisse em mim. Com aquela unção que ele estava. Aí você se escandaliza, não é? Mas quando você vê aqui Marcos 7, diz que levaram um homem que era surdo e gago até Jesus. Fala, Jesus impõe as mãos sobre ele, ora por ele. Jesus enfiou o dedo no ouvido dele, curou ele da surdez. Depois Jesus puxou a língua dele e cuspiu na língua dele. Está escrito aí na sua Bíblia, sabia? O Jesus que escandaliza, né? É outra mensagem que eu vou pregar um dia aqui. Agora, observe. Por que o Benihim prega assim? Porque ele sabe que as pessoas precisam ouvir, precisam entender. As pessoas precisam sair daqui, pastor Denis. O talento, aprende uma coisa, o talento, ele emociona, mas é a unção que liberta. Aleluia, Deus! Lembra daquele texto que está escrito, eu acho que é Isaías 28, 10, que está escrito assim que a unção despedaçará o jugo, é a unção de Deus. A unção não precisa, pode ser com um grito, mas também pode ser sem. A unção pode ser pulando e sapateando. Já pensou se eu tivesse que pular e sapatear, que eu não dou conta? O pastor pensa que eu dá vontade de correr, dá vontade de pular. Mas Deus usou a mãe do Senhor para falar comigo hoje. Aleluia! Vocês vão ver uns negócios acontecerem daqui uns dias. Glória a Deus! Agora observe. Eles entenderam, pastor, que a gente precisa entender a palavra de Deus. A gente precisa entender o que aqui está escrito. Porque se eu não entendo, eu faço errado. Se eu não sei o que é certo, ainda que eu queira fazer para Deus, mas eu vou fazer de maneira errada. Olha o que ele está dizendo. Aqueles que ouvem a palavra e não entendem, vem o maligno e rouba o que lhe foi semeado. Por isso que eu quero pregar aqui nessa noite, eu quero que você entenda o que eu estou pregando. Eu quero pregar essa mensagem, eu quero que você entenda quem você é. Porque se você não souber quem você é, você sai daqui, qualquer palavra errada lá fora te faz desviar. Qualquer proposta do diabo lá fora te faz cair. Qualquer proposta do inimigo lá fora faz você sair da presença de Deus. Mas quando você sabe quem você é, o diabo vai querer colocar dúvida. Não, se você é filho de Deus mesmo, faça isso. Você vai falar assim, pode se apartar de mim, Satanás, porque eu sei que eu sou filho de Deus. Aleluia, Deus! Quando vier aquela proposta do inimigo, você vai falar assim, não, isso aqui não é para mim não, porque eu sei quem eu sou, eu sei para que Deus me chamou, eu sei para que eu fui enviado, eu sei porque Deus me colocou nessa empresa, eu sei porque Deus me colocou nessa faculdade, eu sei porque Deus me colocou nessa família, eu sei porque Deus me colocou nessa igreja, eu sei porque Deus me chamou nessa cidade. Amém? Senhor! Nosso Deus vai encerrar, né? Vamos colocar de pé? E depois a gente fala dos outros três. O tipo de coração. Observe o que Jesus falou. Jesus falou assim: esses que ouvem a palavra do rei e não entendem, pastor Denis, é aqueles que estão à beira do caminho. Vocês se lembram que Jesus falou assim, ó, eu sou o que? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por mim o que? Eu sou o caminho. Jesus está falando assim, quem ouve a palavra e não entende, ele nunca entrou no caminho, pastor Denis. Ele sempre está à beira do caminho. Quem está à beira do caminho come migalha. Mas quem entra no caminho se alimenta do pão. Aleluia! Quem está à beira do caminho até pode colher um milagre. Mas quem está no caminho recebe a salvação. Glória a Deus! Quem está à beira do caminho pode até ser tocado. Mas aquele que está no caminho recebe a presença de Deus. Aleluia! Aquele que está à beira do caminho, ele pode até receber uma visitação de Deus. Mas aquele que está no caminho, a Bíblia diz que ele é morada de Deus. Aleluia! Observe, um dia Jesus estava passando pela cidade de Jericó e tinha um cego chamado Bartimeu, quer dizer, filho de Timeu. A Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho e ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não saiu do caminho para ir na beira do caminho buscar ele. Jesus falou assim: se ele quiser receber o que eu tenho para dar, ele que sai da beira do caminho e vem onde eu estou. Existe um momento em nossa vida que somos nós quem temos que dar o nosso passo. É verdade. Existem coisas na nossa vida que Deus está dizendo assim: eu já fiz o que deveria ter feito. Jesus já morreu na cruz para te salvar. Jesus já ressuscitou. Jesus já te abençoou nas regiões celestiais. Jesus já te deu a vitória. Você fala assim: mas por que eu não recebi
percebi ainda. Ele está dizendo que você ainda está na beira do caminho. Ele quer que você se posicione. Aleluia! Ele quer que você se posicione na presença dele. Aquele que está à beira do caminho é aquele que até vem para o culto, pastor Deus, mas ele não quer ter compromisso. Não, eu até vou para a igreja, não é negócio de dar dízimo, dar oferta, não é comigo não. Eu até vou para a igreja, mas esse negócio de orar no monte, jejuar, não, isso não é comigo não. Eu quero ir lá só para o pastor e para os irmãos orar para mim. Eu mesmo não quero orar não. Ou seja, aquela pessoa que sabe que Deus é Deus. Ele crê que Deus habita na igreja, só que ele ainda não se posicionou. Olha só, é aquele tipo de coração que ele ainda está indeciso. Ele até quer a Deus, mas ele também quer o mundo. Ele até quer ser santo, mas ele ainda quer sair com a festa, pastor Leves. Ele até quer ouvir louvores, mas lá fora ele também quer escutar umas músicas do mundo. Ele até quer orar, só que ele também quer ter um relacionamento fora que não pode ter. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus está dizendo assim, é o nosso coração. A mensagem que eu estou pregando aqui hoje é a mesma para todo mundo, mas a reação da sua vida vai depender da maneira como você recebe. Aleluia! A palavra que eu estou pregando aqui é a mesma. E Deus está dizendo assim, se você abrir o seu coração, Ele vai entrar, Ele vai fazer morada. Porque o que vai diferenciar o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida é a maneira como nós recebemos a palavra dEle. E é o nosso coração. Eu quero te perguntar nessa noite, como está o seu coração? Porque Jesus falou assim, aonde estiver o seu tesouro, é aí que está o seu coração. O bom homem, do seu bom tesouro, ou seja, do seu coração, ele tira coisas boas. Som do seu coração, feche os seus olhos nessa hora. Faça uma autoanálise da sua vida. Jesus continua falando, e ele diz assim que tem pessoas que querem buscar Ele, só que Ele está desejando muitas coisas do mundo. Ele também deseja ser rico, Ele também deseja ser famoso, Ele também está desejando tantas coisas da terra. Jesus está falando assim, os espinhos estão crescendo também, e vai tornar a semente infrutífera. Jesus está dizendo que Ele quer limpar o seu coração. Ele diz assim na palavra dele, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Deus está te convidando a entregar todo o seu coração nessa noite. Jesus está dizendo assim, se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e vai ceiar contigo. Você vai também ceiar com Ele, e você também vai se assentar na cadeira de honra que Ele também se assentou. Jesus, eu preguei a Tua palavra, a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor me deu. Senhor Jesus, o Senhor quer nessa noite, Pai, limpar corações. O Senhor quer, Pai, que nós venhamos pedir ao Senhor para sondar os nossos corações. Sonda o nosso coração, Pai. Sonda esse quadro do nosso coração nesta hora. Meu Pai, o Senhor sabe o que o coração de cada um de nós tem planejado, tem desejado, o que nós temos pensado. Eu te peço, Senhor, limpa o nosso coração. Purifica o nosso coração nesta noite, Pai. Que não haja em nós, Senhor, espaço para mais nada além de Ti. Senhor Jesus, se houver alguém aqui que estava pensando em se desviar dos Teus caminhos, Pai, eu te peço, Senhor Jesus, traz ele de volta para o caminho nessa noite. Se houver alguém aqui que estava pensando em desistir, Senhor, eu te peço, fortalece nessa noite essa pessoa. Se houver alguém aqui, Senhor Jesus, que estava desacreditado por alguma palavra de desânimo que foi lançada, eu repreendo essa palavra vinda do inferno nessa hora e ministro a palavra do Senhor sobre esta vida nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero perguntar, existe alguém aqui que quer renovar a sua aliança com o Senhor? Você diz assim, irmão Patrick, eu já fui mais crente, eu já orei mais, eu já busquei mais, eu já fui uma pessoa que me consagrei mais, mas eu fui assim, esfriando, sem perceber eu fui me afastando das coisas de Deus. Mas você quer voltar para o caminho, você quer voltar para o centro nessa noite. Tem alguém aqui assim nessa noite? Você fala assim, eu quero voltar nessa noite. Não é que você estava desviado no pecado, não, você só foi se afastando dos propósitos de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu apresento ao Senhor essas vidas, Pai. Senhor Jesus, eles estão declarando diante do Senhor, meu Pai, que querem voltar para o centro da Tua vontade, querem voltar para o caminho, querem voltar para a dependência. Pode ficar no som. Esse jovem de blusa de frio aqui, atrás do irmão grandão aqui. Isso. Você pode orar pela vida dele? O jovem de blusa vermelha. Isso. Ora pela vida dele, porque existe uma luta do diabo para poder tirar ele da presença de Deus.
Mas em nome de Jesus, Deus vai guardar ele. Em nome de Jesus, Senhor, guarda o coração desse jovem. Não deixe, Senhor Jesus, que as distrações deste mundo, não deixe, Senhor Jesus, que as preocupações deste mundo, os desejos da carne venham dominar a vida deste jovem. Pai, eu te peço, dá forças para ele, Senhor Jesus. A tua palavra te ensina pelo Espírito, mortificar as outras cargas e veneno. Eu te peço, Senhor, que esse jovem, pela unção e pela presença do teu Espírito Santo, venha vencer este mundo, na força do Senhor Jesus. Nós oramos pela vida deste jovem. Senhor, remove do coração dele tudo aquilo que não é teu. Remove do coração dele tudo aquilo que não é teu. Remove, Senhor, os espíritos deste mundo. Remove, Senhor, as pedras do pecado. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço da vitória a ele. Em nome do Senhor Jesus. Capítulo 17, a partir do versículo 11, está escrito lá que Moisés estava liderando o povo de Deus. Mas chegou um momento que, por causa das lutas, das perseguições, das críticas, das difamações, da perseguição do inferno, Moisés ficou cansado. E o Josué, que tinha força, estava na batalha, lutando. Moisés estava lá em cima do monte, buscando a Deus, para Deus dar vitória para o povo. Chegou um momento que Moisés cansou. Só que existiam duas pessoas que subiram para o monte junto com Moisés, Ur e Arão. E lá está escrito assim, no capítulo 17, a partir do versículo 12, depois de você ler na sua casa, está escrito que quando ele levantava a mão e orava, o povo de Deus prevalecia. Aleluia. Mas chegou um momento que ele foi ficando cansado. Aleluia, Deus! E as coisas dele foi abaixando, sabe? E aí ele foi desanimando, fraquejando. Aí o Ur e Arão colocaram uma pedra, ele sentou e eles levantavam a mão dele. E quando a mão dele estava de pé, o povo prevalecia. Ele abaixava as mãos, o povo começava a desanimar. Aí eu fiquei pensando assim, Senhor, se for alguma coisa que o Senhor quer que eu fale mesmo, confirma comigo lá no culto, né? Aí Deus me mostrava assim, a senhora, eu acho que é a sua esposa, né? Aquela senhora. E os jovens, como é seu nome? Samuel, você pode vir aqui à frente que você falou. E a sua esposa, né? Pode vir também que você falou. Aí Deus me mostrava eles, né? Aí eu ficava assim, Senhor, se for isso mesmo, confirma comigo. Aí começou o culto, eu não tinha visto o Samuel. Aí eu pensei, deve estar na minha cabeça que o Samuel não veio, né? Eu não sabia que era o Samuel. Aí Deus falava assim para mim que esses dois vão ser o Ur e Arão na sua vida. Eu não sei a proximidade deles, mas Deus sabe, né? Então ninguém faz a obra de Deus sozinho. Até o apóstolo Paulo pedia orações. Até Jesus, quando estava no momento de dificuldade, subiu no monte e levou Pedro, Tiago e João para poder ajudar ele no momento de angústia. E vai chegar momento, Walter, né? Vai chegar momento que você vai pensar em desistir, pode ter certeza. Vai chegar momento que você vai pensar em parar. Vai chegar momento que você vai desanimar, mas pode ter certeza, quem te capacita é o Senhor. E Deus está dizendo, pelo menos dois intercessores vão estar do seu lado. Quando você pensar em baixar a mão, eles vão levantar assim, para não falar, porque foi Deus que te chamou. Não olha para as críticas não, porque foi Deus que te ungiu. Não olha para as desavenças não, porque é Ele que está te chamando. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Denis, só pode orar para
Senhor dos teus filhos. Eles possam, meu Pai querido, ser o braço direito, meu Pai. E que o Senhor venha, meu Deus amado, Pai, dar força para o teu filho, Senhor, meu Deus. E repreender, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que toda barreira caia por terra, Senhor Deus. Que toda muralha caia por terra, Senhor Deus. Quando o Senhor levanta, Pai querido Deus, o Senhor chama. E quando o Senhor chama, o Senhor capacita. Capacita-nos, ó Pai. E que o Senhor venha realizar grandes obras. Que o Senhor venha realizar, meu Pai, grandes transformações. Grandes libertações, ó Pai. Sobre a vida dos teus filhos. Usa eles, ó Pai, a tua obra. Transforma, meu Pai, vidas através da vida deles, ó Pai. E em nome do Senhor Deus, brinda eles, ó Pai, contra os ataques do inimigo, Senhor. Nós decretamos a vitória, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem o melhor aqui. Deus tem o melhor Obrigado, irmãos. Pastor Denis, desde das duas últimas vezes que eu estive aqui, todas as vezes que eu vou orar no final, Deus me conduz assim a orar por algum documento da justiça. Tem alguém que tem alguma causa na justiça, alguma coisa assim? Amém? Porque todas as vezes que eu estou aqui, eu estava Devaninha. Como que é o nome dessa sua mãe, né? Como que é o nome? Dona Devani estava orando por mim ali. E quando ela estava orando, eu me via orando por alguém aqui para Deus dar vitória na causa da justiça. Aleluia, Deus. E desde as duas últimas vezes que eu vim aqui, aconteceu isso. Então, cadê os irmãos que têm a causa da justiça? Levanta as mãos. Dona Devani, a senhora pode fazer essa oração para nós, por favor? Para Deus dar essa vitória para eles? Porque tem muitas vezes, irmãos, que é um diabo que está prendendo. Tem muitas vezes que está preso no mundo espiritual. Mas o que estiver preso pelo inimigo, Deus vai dar vitória hoje. Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora, Deus, visita, Pai amado, cada vida, Senhor, que tem estas causas, Pai, na justiça. Senhor Deus, que o Senhor possa desengavetar cada uma, Pai. Senhor, é o Senhor o juiz e o advogado, Pai. Vai tocando, Jesus, em cada um, Pai. E aonde estiver, Senhor Deus, esta causa parada. E o Senhor, Pai amado, usa de misericórdia, Pai. Envia anjos, Pai amado, para dar, Senhor Jesus, a vitória a cada um. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Valeu a pena você ter vindo aqui hoje? Amém? Pastor Denis, está com o Senhor. Vamos ver aí o Senhor Jesus, queridos. Maravilha do Senhor poder aprender mais um pouco, né? Da palavra do Senhor Jesus. Deus que abençoe o evangelista Patrick. Eu tenho certeza que Deus continuará usando ele grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Nós, no domingo, nós teremos o nosso culto da família. Em nome do Senhor Jesus. Já entramos agora em contagem regressiva para a inauguração da igreja Rocha na Santa Maria de Nazaré, né? Tivemos lá hoje. O dono do povo prometeu que entrega tudo prontinho neste sábado. Aí já entra toda a ornamentação da igreja, a arrumação.